Doutor, você tocou num Sim, ponto muito bacana. Bora lá. Esse livro foi escrito em 1947. É um livro sim, médico do lar. uma relíquia. Escrito pela Instituição Adventista Sétimo Dia, a Casa Publicadora, na época estava aqui em Santo André, e hoje ela está lá em Tatuí. Esse médico fala uma coisa muito interessante. Esse livro fala uma coisa muito interessante, doutor, que quando nós temos algumas doenças, elas aparecem. Então, um câncer, eu Sim. luto contra um câncer, bacana. Uhum. E, naturalmente, ele pode vir a gerar uma ferida externa. Então, aí alguém vê aquela ferida e tem compaixão de mim, ok? Mas, por outro lado, eu posso também estar com uma outra doença, ok? Uma erisipela. Sim. Aí, naturalmente, ela também aparece. E aí os familiares têm compaixão de mim. O problema das doenças emocionais é que ela não mostra, ela não tem um rosto. Então eu posso pensar que é uma frescura, eu posso pensar que é corpo mole, eu posso pensar que é Nutella, eu posso pensar um monte de coisa e isso só vai agravar mais a condição daquela pessoa, porque ela nem entende o que ela tem. Um cara que está em depressão, ele não sabe o que é depressão, ele não sabe, porque se ele soubesse, ele saía. Eu estou com câncer, aí falaram, o tratamento para você é quimio e rádio. Ótimo, fui lá e fiz, acabou. Tem mais para fazer? Tem, eu vou fazer. Agora, o problema da depressão, como é que eu vou diagnosticar? Como é que eu, paciente, vou aceitar que eu estou com depressão, se na realidade eu não sei o que é isso? Esse é um ponto que eu acho fundamental da medicina e talvez desse gap que ocorre com a Sim. psiquiatria, com a psicologia, porque é difícil diagnosticar. E é difícil convencer o cara que ele tem alguma coisa, porque ele não tem nada, pô. Exatamente. Mas, professor, o senhor tocou num ponto crucial. Eu, claro que, na verdade, a medicina ela é importante no todo, né? Porém, a área da psiquiatria se torna difícil justamente por isso. Porque você tem que diagnosticar, você tem que fazer com que o paciente crie uma empatia e confie em você, porque senão você não tem aderência ao tratamento. E nem sempre o primeiro tratamento é o que vai surtir efeito. Aí que entra, que entraram algumas pesquisas, inclusive pesquisas de campo, para que se faça a rastreabilidade do paciente. Porque eu tenho paciente que eu atendo a cada 15 dias. Porque como eu vou saber o desenvolvimento desse paciente? 15 dias é muito. Ele pode cometer o suicídio dentro desse tempo, né? Interessante. Porque, veja bem, um paciente bipolar, se você entrar com inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que é a sertralina, a fluoxetina, você faz o que com ele? Você faz ele ter a virada maníaca. Você faz justamente o efeito contrário. Você pode induzi-lo ao suicídio. Então, você trabalha assim, como popularmente fala, no fio da navalha. Então, você tem que prestar Quase muita que atenção. teste, né? Quase que Eu teste. tive uma paciente, inclusive, graças a Deus, ela agora está grávida, 41 anos. Como que ela chegou a mim? A polícia militar e o SAMU foi buscar ela na casa dela, ela foi internada, ok? Assim, bipolar tipo 1, gravíssima. O marido dela, eu trabalho geralmente quando eu posso com a família, eu cheguei para ele e eu precisava desse diagnóstico muito rápido. Eu falei para ele, falei, meu amigo, eu preciso de você. Eu vou ter que sacrificar a tua esposa para poder salvá-la, né? Você vai tirar tudo que machuque de dentro de casa. Eu entrei com uma dose alta de sertralina, que é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, já sabendo que com essa dose ou eu iria matar esse diagnóstico e conseguir o tratamento correto, ou eu iria para um outro lado da terapêutica. Bom, enfim, eu precisaria saber se ela era bipolar ou se ela era borderline ou uma depressão melancólica, enfim. O que que eu fiz? Entrei com uma dose altíssima, ele já estava ciente, quando foi no outro dia, ele veio às pressas ao meu consultório. Doutor, ela na madrugada tirou a roupa e pulou a janela. Eu falei, graças a Deus. Ele falou, mas como assim? Eu falei, graças a Deus. Nós sabemos, porque o diagnóstico de bipolaridade, nós sabemos que o psiquiatra demora 2, 3, 4 meses para fechar. E como eu trabalho com uma população extremamente vulnerável, eu não tenho esse tempo. Quando ele me disse isso, eu falei, bom, agora sim. Aí nós entramos com dose de ataque, essa paciente saiu da crise,
Hoje ela trabalha registrado. Que bacana. Ela, inclusive, ontem eu fiz o beta-HCG dela, está grávida. Então, ela praticamente está tendo uma vida normal. Claro, sempre, né, dentro do nosso programa, né, porque eu via ela semanalmente. Eu não tinha tranquilidade de passar uma semana sem saber como estava a aderência ao tratamento, como estava o comportamento, se ela teve crise ou não. Então, assim, é só um caso que aconteceu dos Agora imagina, vários. doutor, vamos mais longe. E se ela não tivesse tendo assistência? Olha, professor, é nesse ponto que eu acho que eu já saindo um pouquinho dessa história, que eu acho que a Polícia Militar pode melhorar com a saúde mental dos nossos policiais. É dentro desse projeto que eu acho que nós podemos aliviar. Eu perdi nos últimos 2 dias, perdão, nos últimos 2 anos, 4 colegas meus vítimas de suicídio. Então, a minha preocupação ela é justamente nesse ponto. Qual Entendeu? seria, doutor? Aí nós já estávamos falando de diagnóstico, Sim, né? sim, sim, Mas claro. qual seria o principal, talvez, modus operandi, como se fala, o principal modelo para que houvesse a prevenção? Qual seria a principal porta? Eu Veja, tenho, eu tenho aqui, sim, sim, nós vamos sim. puxar aqui, Não, sim, família. claro, Nós vamos claro. puxar, essa é uma das bases. Mas qual seria, na sua opinião médica, Vamos o lá, principal ponto? vamos lá. Nós temos, são vários os fatores, professor. O que acontece? Nós temos as patologias propriamente ditas que, doutor, nós passamos a vida inteira e agora que foi acontecer isso, então, na verdade, nós não somos doentes. Sim, existem as patologias que elas vêm se desenvolver depois, devido a um gatilho, um trauma. Por exemplo, a bipolaridade mesmo, eu trabalho, né, num bairro muito pobre, a maioria dos meus pacientes são vítimas de abuso sexual dentro da própria família, né? E aí o que acontece? Então nós temos as patologias, que eu posso citar algumas que são as principais, que é a bipolaridade, o borderline, né, as depressões maiores, e também nós temos as não patológicas. As causadas. Exatamente, por exemplo, aquele pai que perde o emprego e ele tem os filhos e ele não consegue, ele passou dos 40 anos, é difícil, ele entra em desespero. O, o casal que se separa pela vontade de uma pessoa só, o outro perde o chão. O senhor entendeu? Ele não precisa estar doente, ele não tem patologia, porém ele tem Vai um gatilho. manifestar. Ali é o Exatamente. gatilho. Ele tem um gatilho tão forte que ele não vê saída. Ele entra em desespero, ele entra como se fosse numa ansiedade exacerbada. E aí ele deixa a razão acima, perdão, a emoção acima da razão. E aí ele fica cego. Então, é por isso que eu digo, não precisamos ser profissionais de saúde para observar esses pontos. O senhor mesmo na rua, vem um conhecido que vai no que o senhor encontra ali né, numa lanchonete. Todo dia ele bate nas suas costas, ele brinca, conta uma piada. Um dia ele está indiferente. Exatamente. Logicamente, você não vai diagnosticar nada, mas você vai perceber. E você vai ter uma Será conversa. que eu tenho tempo, né? Será que eu estou dedicando? Será que eu quero ter um tempo a mais agora com ele? Quando eu Aí é que percebi que dá. ele não me deu aquele bom dia igual o meu colega na viatura, quando eu percebi que ele está Exa- diferente, será que eu estou disposto a ouvir? Será que eu estou Exatamente. disposto a ajudar? São esses 20 minutos a mais que eu estava comentando com o colega lá fora, que eu fiz uma conta. Com esse projeto, eu trabalho, se você dividir nos 30 dias do mês, 20 minutos a mais. É essa disponibilidade que nós temos que ter, professor. Isso aí não estou dizendo os médicos sempre, mas o O cidadão comum, né? comum O pai, o filho, o sim, irmão, o o colega, amigo, o amigo. A exatamente. palavra é essa, né? Ele tem que ter essa disponibilidade de observação, porque embora seja negligenciado, seja escondido, é um mal que sem precedente que está aumentando a cada dia. O Dr. Cury esteve aqui, eu entrevistei o Dr. Cury, e entrevistei o ano passado também, exatamente no Setembro Amarelo, junto Uhum. com o Coronel Hugo, Sim, foi meu comandante. comandante Hugo, né? Hoje É. comanda Ele foi o meu batalhão comandante. rodoviário, né? E ele comandava São José dos Campos, CPI 1, lá em São José dos Campos. Ele tem um curso suicidólogo e nós conversávamos exatamente sobre isso. O momento ideal
ele passou para mim, ele falou, o momento ideal é aquele que a pessoa precisa ser ouvida. E aí o Dr. Cury completou, o amigo é aquela pessoa que você escolhe. Sim. O amigo não é imposto, você escolhe. Então, se você trabalha na viatura com seu colega, se você percebe que alguma coisa não está bacana, se você naturalmente tem um familiar que você sente que alguma coisa está saindo do eixo, dê um tempo. Dê um tempo do lado dela, talvez até sem falar nada, Sim. talvez até só de estar do lado, para que ela queira falar. Se ela conseguir confiar em você o suficiente para ela começar a abrir, aí você tem condição de vir ajudá-la. Professor, por isso a importância até dos comandantes tomarem essa informação e começarem a trabalhar em cima disso. Os coronéis, através dos oficiais subalternos, eles podem trabalhar sobre observação